Olá, amigos. No final do século XX, o Brasil se consumava como a pátria do Evangelho, com a chegada dos primeiros espíritas em terras brasileiras, do espiritismo em terra brasileira, o início do século XXI, quantos trabalhos, quantos médios, a criação da Casa de Ismael, a Casa Máter, viria a ser a Casa Máter do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira mais tarde, Dr. Bezerra de Menezes, quantos espíritos de escola encarnados aqui no Brasil. Então seria natural que a espiritualidade superior programasse toda uma organização de tarefas para aqueles espíritos que iriam reencarnar em pátrias brasileiras, não na condição de missionários, como esses que vieram para a instalação da doutrina no Brasil, mas na condição de que iriam, através do compromisso com a mediunidade, exercer a sua tarefa de se redimir perante a humanidade como instrumentos úteis de Jesus na evangelização do mundo em que vivemos. Então os espíritos superiores sabiam que a doutrina espírita na pátria brasileira, em solo brasileiro, ela se diversificaria em inúmeras tarefas. E hoje, quando nós adentramos uma casa espírita, nós já percebemos isso nitidamente instalado. O trabalho de evangelização das crianças, o trabalho das preleções, das exposições, das conferências, o trabalho dos passes, da magnetização, o trabalho da reunião mediúnica, das desobsessões, quantas tarefas não ficaram designadas para aqueles que viriam então se desincumbir desse trabalho a pedido de Jesus como oportunidade de crescimento e de libertação. Então seria natural que os espíritos viessem nos preparar esse caminho. E através de Chico Xavier, os espíritos elevados, Dr. Bezerra, Emmanuel e outros espíritos de alta hierarquia conduziram, através do espírito André Luiz, uma coleção, uma obra chamada Vida no Mundo Espiritual, a coleção André Luiz, que começou com o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, o segundo livro, falando sobre o compromisso nosso com a mediunidade. E no terceiro livro, Missionários da Luz, vários capítulos, 20 capítulos aproximadamente, tratando de assuntos do relacionamento do médium com as suas tarefas. E numa dessas tarefas, um capítulo chamado Passes, que é aquilo que a gente encontra com muita ternura, com muita alegria quando nós entramos na casa espírita. Assistimos ali uma palestra que nos conforta, que nos orienta, que nos esclarece, e depois nós vamos para aquela câmara de passes, que na verdade é uma sala comum transformada espiritualmente numa sala plena de energia, onde os espíritos designados para aquele trabalho, conforme nos ensinam nesta obra e em outras obras, os espíritos superiores estão ali trabalhando para ajudar a humanidade que vai à casa espírita em busca de socorro, muitas vezes moral, muitas vezes emocional, muitas vezes espiritual, mas muitas vezes físico, em busca de alívio para suas dores, para os seus sofrimentos. E Alexandre, o orientador espiritual desta obra, neste momento, neste capítulo, ele vai explicar para André Luiz que o trabalho de passes é muito sério e que designa no mundo espiritual responsabilidades para os espíritos que vão se desincumbir dessa tarefa, e que também para aqueles que estão no plano dos encarnados também existem requisitos especiais para que nós possamos dar passes. Então hoje eu vou dividir com vocês só essas questões. O que é necessário para que os espíritos possam, dentro de uma câmara de passes, se responsabilizarem por tal tarefa? Alexandre vai nos explicar. E o que é necessário para que nós, os encarnados, possamos fazer para participar de um trabalho de passes? É necessário conhecimento. Então diz Alexandre, na obra ele diz assim, que na sala de passes, primeiro André descreve a sala de passes. André Luiz, ele diz, o espírito, através de Chico, ele diz assim, quando adentrei eu vi que haviam 6 entidades envoltas em túnicas alvas, brancas. Eles pouquíssimo falavam
e operavam com intensidade, que eles não paravam de trabalhar, eles estavam em serviço e não pouco a pouco comentários, em trabalho. E ele disse, então, ao nosso orientador Alexandre, eles estavam cheios de critérios e de responsabilidades. Nada ali era feito sem critérios e sem responsabilidade. Então André faz aquela pergunta, que é a que nós viemos apresentar a resposta a vocês. Existem condições específicas necessárias para que esses espíritos possam estar aqui trabalhando? E Alexandre diz sim, e descreve, enumera 6 títulos de situações necessárias. Primeiro, grande domínio sobre si mesmo. Segundo, espontâneo equilíbrio sobre os sentimentos. Terceiro, acendrado amor aos seus semelhantes. Quarto, alta compreensão da vida. 5, fé vigorosa. E 6, profunda confiança no poder divino. Vamos analisar muito rapidamente. Grande domínio sobre si mesmo. Então não precisa dizer que precisa ser um espírito equilibrado para estar trabalhando na área das faculdades radiantes, como chama Alexandre. É preciso domínio sobre si mesmo. Espontâneo equilíbrio de sentimentos é fácil de explicar, gente. Todos nós somos seres emocionais. Então, não raramente nós somos tomados, indo para um trabalho, por exemplo, de dar passes, nós somos tomados por recebemos uma notícia que nos choca. Então, nossas emoções mudam. Espontâneo equilíbrio, quer dizer, nós temos que imediatamente voltar à condição anterior de harmonia, para adentrarmos a sala de passe e trabalharmos. Assim também os espíritos lá responsáveis. Acendrado amor aos semelhantes. Gente, como que a gente vai impor as mãos sobre alguém se a gente não quer ser útil a alguém? Então o trabalho de passe é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor ao próximo. E é gostoso ver que quando a gente vai sempre à mesma casa espírita, a gente vê que aquele grupo de passe é sempre o mesmo, praticamente o mesmo, raramente muda. Por quê? Porque são pessoas que estão há anos ali se dedicando com acendrado amor aos semelhantes. Eles fazem por amor. Eles fazem isso porque amam o que estão fazendo. Então isso lhes dá a condição de dar às suas energias uma qualidade mais nobre. Alta compreensão da vida. Se a gente não entender por que a gente está lá, a condição espiritual de todo aquele momento, o que nós estaríamos fazendo lá? Fé vigorosa, porque nós não dependemos de nós para podermos ministrar aos nossos irmãos energias que nós desconhecemos, que nem sabemos de que eles precisam, mas que nós sabemos que Deus, nosso Pai é Criador, tudo provê. Então nós temos a fé de saber que Deus, por isso também a confiança no poder divino, saber que Deus provê tudo isso. Então nós vamos ser os instrumentos. Essas 6 questões para os espíritos superiores responsáveis pelo magnetismo são todas necessárias. Aí André pergunta, e para os encarnados? A boa vontade supre uma ou outra dessas deficiências. Quer dizer, é necessário que tenhamos a maioria dessas qualidades, porém, o que nós não tivermos, a boa vontade de estarmos lá, os benfeitores, esses espíritos, vão suprir. E aí Alexandre diz, André, é bom concluir que também nas questões da mediunidade, das faculdades radiantes, a questão fisiológica é muito importante. Ninguém deve ir aplicar passes de estômago cheio. Ele diz ali, o estômago cheio exala mau odor. Tudo por onde a gente irradia as energias dos alimentos, que é através do estômago, através dos pulmões, através dos poros, vai atrapalhar a irradiação das energias superiores. Então é importante a gente, quem vai dar passe, vá numa condição de simplesmente estar alimentado o suficiente, mas não almoçado ou jantado, para que não vá comprometer o trabalho de passes. E outra coisa que é proibido para quem aplica passe é o uso de álcool e de substâncias tóxicas de qualquer natureza, porque elas são verdadeiros bloqueios para as faculdades da energização, do magnetismo dos passes. Então nós temos 2 lados, o lado moral e o lado fisiológico, como questões que vão dar a nós as condições necessárias para entendermos
como se deve então aplicar os passos, com boa vontade, com amor pelo semelhante, com dedicação plena e constante, com profunda fé em Deus e equilíbrio sobre os sentimentos. Para o lado de cá, para nós os encarnados, já seria o suficiente. Os benfeitores suprem as nossas deficiências. Guardemos essas reflexões para podermos com carinho transmitir aos nossos semelhantes e buscarmos na página de André Luiz para estudarmos mais profundamente nesse livro Missionários da Luz e nos domínios da mediunidade, um capítulo sobre as curas, onde também esse tema é profundamente estudado pelos orientadores espirituais. Até o nosso próximo encontro.